Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês um laboratório virtual de Química do site Peru Educa. Neste laboratório virtual de Química existem vários experimentos que podem ser realizados. Neste módulo em que estamos, que é o módulo 2, há 3 experimentos: da extração da cafeína em folha de chá preto, destilação da madeira e detector de álcool. O que nós vamos fazer hoje é da extração da cafeína a partir das folhas de chá preto. Só selecionar agora o experimento. Para a realização do experimento é necessário escrever uma ficha de hipóteses. Nesta experiência, haverá a extração da cafeína a partir das folhas de chá preto. Para isso, utilizaremos a técnica de extração de solventes. Esta é uma técnica de separação, onde o soluto se transferirá de um solvente a outro, de forma que obteremos o soluto necessário, que é a cafeína. Em seguida, vamos colocar 3 hipóteses a respeito das perguntas. Quais seriam as características físicas da cafeína? E quais as mudanças ela adquirirá após a separação da cafeína das folhas de chá preto? A primeira hipótese será que a cafeína ela é um alcaloide. Segunda hipótese: após o procedimento experimental, haverá uma mudança de coloração da cafeína por conta dos reagentes que serão utilizados. E na hipótese 3 é que depois do experimento haverá pequenos níveis traços dessa cafeína. Nós utilizaremos uma grande quantidade em volume, mas ao final será pequenos níveis traços que poderão ser utilizados. Bom, o título do experimento é Extração da cafeína em folha de chá preto, e os objetivos é reconhecer as técnicas de separação de solutos de solventes e extrair a cafeína da folha de chá preto. Ficha de hipóteses: 1. Alcaloide, 2. Mudança de cor e 3. Pequenos níveis traços. Procedimentos. O primeiro: leva-se à mesa os seguintes elementos que estão no quadro branco. Os elementos são uma piceta de água destilada, as folhas de chá preto e um becker de 1 litro, onde colocaremos 250 ml de água destilada. Primeiramente pegamos o becker, em seguida colocamos as folhas de chá preto e por fim colocamos 250 ml de água destilada. Através da flecha laranja podemos colocar e colocando aos poucos a quantidade necessária de água destilada, que é 250 ml. A segunda etapa é montar os equipamentos na mesa, que é o equipamento de ebulição, que são os 3 equipamentos: o bico de Bunsen, um tripé de aço e uma tela de amianto. Pegamos o tripé, em seguida colocamos o bico de Bunsen embaixo dele e por fim a tela de amianto. E vamos seguir regulando a chama desse bico de Bunsen na coloração azul escuro, que é o ideal para o processo de ebulição. Para prosseguir no experimento, é só clicar na flecha laranja para seguir. Leva-se à mesa os seguintes instrumentos, que é uma haste de metal, um funil de decantação, que é de vidro, um papel de filtração e um bastão de vidro, para montar o equipamento de filtração. Primeiramente pegamos o suporte de aço
Em seguida, o funil de vidro. E o papel de filtro. Em seguida, por último, também pegamos o bastão de vidro para homogeneizar. Coloca-se, através da seta vermelha, vamos colocar aquele soluto que foi submetido a um processo de fervura em água destilada, que é exatamente a substância da cafeína. Nós iremos então filtrar essa substância que foi fervida e homogeneizando em seguida também. Pega-se o acetato de chumbo na mesa e coloca-se na mesa, e com a ajuda das flechas de controlação, que é as flechas laranjas, podemos pegar 50 ml dessa substância com o filtrado. E observa-se que ao colocar o acetato de chumbo, haverá uma mudança na coloração da substância obtida. Então, vamos pegar o acetato de chumbo e colocar 50 ml dessa substância no becker onde está a solução do filtrado. Após colocar, verificamos que há uma mudança de coloração, que saiu do azulado bem claro para o laranja. Após ter obtido esse filtrado, leva-se à mesa seguindo os equipamentos de filtração, de aquecimento no caso, que é o tripé de aço, o bico de Bunsen e a tela de amianto. Bico de Bunsen, o tripé de aço e a tela de amianto. Em seguida, regula-se a chama do bico de Bunsen na coloração azul escura e observamos um processo de ebulição da substância durante 4 minutos. Após esses 4 minutos, verificamos que há uma redução dessa substância. Para ver isso, é somente clicar na flecha vermelha. E houve-se uma redução da substância. Na sexta etapa, leva-se à mesa os seguintes instrumentos, que estão no quadro branco: o clorofórmio, um becker contendo a solução do filtrado e um balão de decantação. Clorofórmio, o becker contendo o precipitado e o balão de decantação. Agora colocamos 30 ml de clorofórmio para haver a separação das substâncias indesejáveis, que são substâncias impuras, da substância desejável, que é a cafeína. Podemos ver então que no balão de decantação ficou as substâncias impuras que não queremos nesse processo de extração, e no becker ficou a substância da cafeína, que é a nossa substância de interesse que queremos analisar. Prosseguindo com o experimento, vamos colocar novamente os equipamentos de evaporação, que são o tripé de aço, o bico de Bunsen e a tela de amianto. Tripé de aço, primeiramente, depois o bico de Bunsen e em seguida a tela de amianto. Agora regula-se a chama até a coloração azul escura e observa-se o processo de evaporação da substância, ou seja, o clorofórmio presente nessa substância irá se evaporar neste processo.
Agora vamos colocar sobre essa substância em aquecimento um vidro de relógio. E em seguida gelo por cima desse vidro de relógio. Pois nesse processo o vidro de relógio juntamente com o gelo, ele irá sugar a substância da cafeína para o vidro de relógio, separando do líquido presente nessa substância. E obteremos assim alguns solutos na forma de soluto para analisarmos a cafeína, que no caso foi observado. Em conclusão, o acetato de chumbo identifica diversas substâncias, entre elas as cafeinadas em solução de chá preto, mudando a coloração para laranja. Esta, ao evaporar-se, deixa um concentrado de solução que logo se dissolve em clorofórmio, que é uma substância orgânica, para separar as substâncias impuras da cafeína. Ao provocar uma condensação com o vidro de relógio, se observa a cafeína condensada nesse mesmo vidro de relógio. Após analisar essa conclusão, podemos ver a organização dos dados obtidos, ou seja, as propriedades físicas da cafeína, que ela possui massa molar de 194, ponto de fusão 238 graus Celsius, sublimação 178 graus Celsius e ela só é solúvel em substâncias orgânicas como clorofórmio. Para realizarmos o experimento, podemos repeti-lo para verificarmos o que aconteceu durante todo o procedimento experimental, que mostra a seguir.